Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um De Frente com a Notícia, aqui pelo canal 524 da NET, a nossa TV Notícia. E dando sequência a essas entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, deputada estadual, deputada federal aqui da nossa região, nessa campanha que a gente começou lá atrás, há muito tempo, né? Precisamos ter aqui um deputado estadual, um deputado federal ou mais, por que não, né? E nessa sequência estamos aqui com o pré-candidato Denis Andia, que conversa com a gente a partir de agora. Tudo bem, Denis? Bem, graças a Deus. Prazer estar com você aqui, Magrão, poder levar esse nosso bate-papo para todo mundo aí que está. Tá certo. Brasília ele fez bem, está mais bonito, parece? Rapaz, são seus olhos. São seus olhos, são seus olhos. Tá certo. É a saudade. É a saudade aqui, né? Bom, você se desincompatibilizou já faz um tempo, né? Sim, sim. No começo, virada de março, né? Começo de abril, que é o período regulamentar, né? De 6 meses de antecedência do pleito eleitoral, já avisando essa pré-campanha que a gente está fazendo, né? Para deputado federal. Então havia necessidade de descompatibilizar, até pela corrida toda aqui, né? Que já não começou. Tem como, né? Não tem como. Estou me dedicando muito a esse período de pré-campanha, organizar, então é necessário. Viu, Denis? Na última eleição você teve aí em torno de 75 mil votos. 75. O partido era outro, né? Não, MDB. MDB também? MDB. Ah, então partido. Para você ter entrado, você precisava de aproximadamente 80 mil. Isso. Faltou 5. 4.900 votos. 4.900 para ser mais exato. 4.900. Faltou muito pouquinho, né? Mas você sabe que Deus escreve as coisas por linhas tortas, não tenho dúvida né? disso. Porque você não foi, né, para a Câmara, mas você foi para um dos cargos mais importantes que a nossa região já teve. Já falei isso para você, repito para os nossos telespectadores internautas, né, que acima de você só o ministro Ralph Biasi aqui de Americana, lá atrás, ministro da Ciência e Tecnologia. Depois teve o Denis de Santa Bárbara do Oeste, secretário de Mobilidade Urbana, é para o Brasil todo, não é só da região, né? Secretário Nacional de Mobilidade Urbana. Como é que você conseguiu essa indicação? Eu não sei exatamente como é que funciona para você ter ido para Brasília para assumir essa pasta. Magrão, acho que mais do que o cargo, mais do que a função, que obviamente é importante, tem a sua relevância, é aquilo que a gente pode fazer com a função, né? Então acho que a real importância que eu sempre enxerguei é aquilo que através dessa função a gente podia fazer pelo Estado de São Paulo, pelo Brasil, obviamente, mas com muita proximidade pelo Estado de São Paulo e ainda mais proximidade aqui para a nossa região, para as nossas cidades, né? É uma indicação que ela tem uma natureza, primeiro, do meu histórico, né? 8 anos como prefeito reeleito de Santa Bárbara do Oeste, que aqui para a nossa região, para o nosso estado, é uma cidade de tamanho médio, mas se a gente considerar o tamanho das cidades Brasil afora, Santa Bárbara do Oeste está entre as 100, 150 maiores cidades do Brasil. Então é uma cidade que ela tem uma sua complexidade. Nesse trabalho de 8 anos, a mobilidade urbana sempre foi um foco importante do trabalho. Obviamente a gente sempre priorizou, graças a Deus tudo deu certo nos investimentos e nas ações da saúde, da educação, da segurança pública. Mas a mobilidade urbana teve um destaque nesse nosso período, né? Na reorganização do transporte público de Santa Bárbara do Oeste, nos novos equipamentos de recebimento, acolhimento, nos novos eixos, enfim. A mobilidade é algo que ressaltou nesse período de 8 anos dentro da região metropolitana de Campinas. É evidente que esse trabalho ele é visualizado dentro do Estado de São Paulo, ele passa a ser referência para muitas ações, passa a ser um bom exemplo, como são bons exemplos de outras cidades Brasil afora. E essa bagagem de ter sido prefeito, ter sido o presidente da região metropolitana de Campinas, e uma bagagem de experiência na mobilidade urbana de uma cidade, de uma região como essa nossa, deu a oportunidade, a lembrança, né, o reconhecimento. Então foi uma indicação técnica feita pelo MDB, e eu cumpri ao longo de 3 anos com muito afinco, com muito esforço, né, buscando idealizar e tirar do papel boas políticas públicas para o transporte público coletivo do Brasil, com muitos resultados, inclusive, já ao longo desse tempo todo.
mas também aproveitando a Brasília, aproveitando a presença lá e a abrangência que esse cargo me permitiu, também representar as nossas cidades na obtenção de recursos. Recursos da minha secretaria em especial, que era a Secretaria de Mobilidade Urbana, que além de transporte, mobilidade, também é a responsável por repasses de pavimentação, recapeamento, construção de pontes, entre tantas outras coisas. Mas outras secretarias dentro do Ministério das Cidades, que é onde eu atuava. Então, a área de saneamento, né, de água, esgoto também, dentro do Ministério das Cidades, tive a oportunidade de trazer recursos para diversas cidades da nossa região, do estado de São Paulo, inclusive. Recursos na área da habitação, que é outra secretaria que está dentro do Ministério das Cidades, com o programa Minha Casa Minha Vida. Só que na nossa micro-região, né, se a gente expandir aqui Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, mas expandir um pouco mais aí para mais 10, 12 cidades, foram mais de 3 mil, quase 4 mil unidades habitacionais. Então, aonde eu pude buscar recursos, ainda que fora do Ministério das Cidades, a minha presença em Brasília se fez um bom instrumento dessa interlocução. Então, muitas cidades hoje que receberam investimentos, por exemplo, de saúde, né? Novos postos de saúde que estão sendo construídos aí, com programas lá de Brasília. Novas unidades escolares também que estão sendo construídas. Enfim, aonde eu pude identificar demandas nas cidades, através dos prefeitos e das prefeitas, e buscar encontrar com o que tinha disponível em Brasília, eu fiz essa interlocução. Tá. Então, valeu muito a pena. Nessa campanha, a gente faz uma campanha porque é o seguinte, a Americana já teve aqui 4 deputados, né? Santa Bárbara teve lá atrás o Zé Maria. Zé Maria estadual. Nova Odessa nunca teve. Sumaré, tudo bem, né? O Dirceu, Hortolândia também, a Perugini, né? Enfim, mas é uma falta que faz, né? Por exemplo, uma pessoa que chegue e traga a quantidade de recursos, como você falou, não como deputado, mas como secretário, mas deputado é a linha direta, que de repente pode ajudar aí os prefeitos. Que nem, eu sempre falo, a Americana tem um orçamento de 1,5 bilhão, legal. Santa Bárbara, mais ou menos isso, um pouco menos. 1,1. Alguma coisa. Mas tem todo um comprometimento, né, com folha de pagamento, com saúde, educação e com tudo isso, né? E através de um deputado federal e de um deputado estadual, isso pode facilitar a vida e a administração das prefeituras, obviamente pelos prefeitos que estão aí sempre com o pires na mão, porque falta dinheiro para tudo nessa história, né? Você chegando lá, né, com essa experiência sua como secretário, você acha que vai ficar mais fácil, por exemplo, para trazer esses recursos? Porque quanto tem hoje na mão de um deputado federal de emendas que de repente ele pode indicar para prefeitos? Olha, é difícil dizer o que o pessoal comenta entre todos os tipos de indicação. Mas você esteve perto lá, você deve saber. Eu acho que entre 50 a 60 milhões por ano. 50 a 60 milhões por ano. Ajuda bastante. Poxa vida. Não é verdade? E como ajuda. E como ajuda. Você veja bem, tanto para a saúde, como educação, como segurança pública, os problemas do cotidiano de todas as cidades. Sim. É mais ou menos isso o papel do deputado. Agora, somando aqui, Santa Bárbara do Oeste hoje em torno de 200 e quantos habitantes? 200 mil habitantes. 200 mil. Eleitores, 120? 140. 140, né? Juntando com a Americana, 180, com Nova Odessa, hoje está com 60, quase 70 mil, uns 40 mil. Podemos falar dos 350 mil eleitores, né? Eleitores, né? Dá para eleger 4, não dá? Dá para eleger. Não, eu sei que de repente é difícil, é quase que impossível, né? Claro. Mas veja bem, por que não pelo menos 2, né? Claro. Eu acho que dá para eleger pelo menos um estadual e pelo menos um federal. Né? Eu acho que se a gente tiver a sabedoria, né, de olhar para as propostas, para as ideias, poder avaliar todas as propostas e ideias, os candidatos, o seu histórico, puder concentrar os votos aqui, certamente um estadual e um federal ao menos a gente consegue eleger. É natural, né, Magrão, que a gente tenha a dispersão de votos, né? Eu sempre digo, eu respeito muito o jeito e a forma como as pessoas escolhem o seu voto. Sempre tem uma razão.
respeito as pessoas que buscam, por exemplo, alguém que é midiático, né? Não conhece as cidades aqui, não conhece a nossa região, mas é alguém que as pessoas conhecem da mídia, das redes sociais por algum motivo, acaba votando por acreditar em determinadas Mas eles precisam questões. saber, desculpe interrompê-lo, Denis, que isso pode ser um impulso na hora do voto. Sim, Não, sim. Mas o cara vai passar por aqui e vai embora, ele não vai voltar mais. Mas é isso que eu ia dizer. Existem votos, pessoas que votam dessa forma, e eu respeito, porque cada um tem a sua forma de pensar. Tem pessoas que votam nas bandeiras, né? Eu voto por professores, por policiais militares, por guardas, por médicos, por enfermeiros, enfim, por categorias, né? Também respeito, acho importante. Mas quando a gente, depois da eleição, pensa assim, olha, nós temos que ter deputado para representar as nossas cidades, com muito respeito, não é nenhum desse tipo de voto que vai nos permitir ter um deputado com esse perfil que a gente cobra depois. Se a gente quer alguém que represente a cidade, tem que ser alguém que conheça a cidade, que conheça a realidade, conheça o dia a dia, que durante o mandato possa ser facilmente acessado, facilmente cobrado, que quando tem uma pauta específica, uma pauta que demanda aí um amplo debate, esteja próximo para promover esse debate. Saber onde é que o Denis mora, por exemplo. Exatamente. Não é para o pessoal ir na porta da casa do Denis fazer manifestação, como fizeram tempos atrás, na época do Macris aqui, mas é outra história. Mas você sabe, eu sei onde você mora, eu sei onde os pré-candidatos aqui da região, quer dizer, a gente se conhece há muito tempo, né? Eu não vou precisar correr atrás de você para conversar, né? Quer dizer, e o seu eleitor também, não? E outra coisa, né, Magrão, que é absolutamente importante, é o deputado lá conhecer a realidade das cidades aqui. Lógico. Porque a coisa mais triste, quando a gente espera que um deputado nos represente, trazendo recursos também, é enxergar e perceber que esse deputado sequer sabe onde a cidade fica. Né? Não sabe que Santa Bárbara do Oeste não é Águas de Santa Bárbara, por exemplo, né? Não acha que a Americana é perto, ao lado de Sorocaba e não ao lado aqui na região metropolitana de Campinas. Não sabe onde é que fica a Avenida Iacanga? Exato, se largar no centro da cidade não sabe ir embora, né? Então, eu acho que, obviamente, existem possibilidades e justiça no voto, na escolha de cada um. Só que quando a gente pensa depois, olha, precisamos de deputado para representar as nossas cidades, nenhum desses vai ter esse olhar, até porque não tem a obrigação de ter esse olhar. Agora, quando o candidato é daqui, a obrigação de representar, a obrigação de levar daqui para lá o que nós pensamos, mas também trazer de lá para cá os recursos, é um compromisso natural da candidatura e do mandato. Então, eu acho que quando a gente pensa nisso, nós temos um potencial para eleger pelo menos um estadual, pelo menos um federal. Se a gente olhar, né, para as propostas e para todos aqui e conseguimos concentrar possivelmente talvez 2 estaduais, 2 federais, não sei, é possível. Mas para isso a gente precisa entender o que nós desejamos dessa representação. Eu tenho falado uma coisa que acho que é interessante. Ao longo dos últimos tempos, a gente, por algum motivo, deixou subverter a ordem das coisas. Hoje, os deputados, muitas vezes, sobretudo os federais, eles colocam para a gente as percepções deles para o nosso dia a dia, quando, na verdade, é o inverso que deveria valer. Nós devemos ter, através do deputado, um instrumento para que leve o que nós pensamos aqui para lá. Né? Então, o caminho está invertido. Muitas vezes a gente é invadido pelas percepções que vêm de fora, através de alguns nomes, e a gente deixa de exprimir o que nós desejamos, né? E que nós pensamos, para que essas pessoas possam levar para lá. Mas isso não é uma interferência direta da sigla, no caso, no seu caso do PMDB, mas são todas as outras, né? Todas. Porque você veja bem, o deputado é para representar o poder do povo, né? O poder emana do povo. E não é bem isso que a gente vê acontecendo. Exato, porque essa ordem se subverteu, né? Se inverteu, na verdade. Porque se a gente parar para pensar que o deputado é o interlocutor que deve nos ouvir... Você se propõe a fazer isso se for eleito? Mas totalmente, não tem dúvida. Você vai ser o representante do povo. Como eu fiz como prefeito, porque os meus 2 mandatos em Santa Bárbara do Oeste, graças a Deus, deram certo, tiveram um bom resultado e muito reconhecimento. Porque eu sempre ouvi as pessoas. Eu nunca parti, obviamente a gente tem um plano de governo que foi colocado
né, para apreciação das pessoas na eleição, e ainda que com esse plano de governo definido e que a gente cumpriu 100% nas duas vezes, nos dois mandatos, ainda assim, né, o tempero do mandato, né, muitas vezes o caminho que, olha, passa por lugares melhores é ouvindo as pessoas. Eu sempre fiz isso, sempre fiz isso. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade pela frente de voltarmos a ter representação local de pessoas que conhecem, né? Eu tenho uma história, conheço a fundo Santa Bárbara do Oeste, conheço muito a fundo também a cidade americana, posso dizer o mesmo de Nova Odessa, tive a oportunidade como presidente da RMC, da região metropolitana de Campinas, de conhecer a realidade desde Olambra, né? Uma cidade com 15 mil... 20 e tantas cidades na região metropolitana? 20 cidades. Desde Olambra, com 15 mil habitantes, até a cidade de Campinas, com 1,5 milhão de habitantes. A realidade de todos hoje faz parte do meu dia a dia de trabalho. Agora, nesse período em Brasília, atendendo todas essas cidades, aliás, um pouco mais cidades aqui no nosso interior de São Paulo. Então, conheço as cidades. Mais do que isso, conheço a dificuldade, o desafio que é na ponta administrar uma cidade. Como você falou, né, na introdução, é o cobertor curto, né? Que a cidade tem. A cidade tem o seu orçamento, tem a sua receita, mas aquilo não é suficiente. Muitas vezes para sair do feijão com arroz. As grandes obras, elas necessitam de recursos que venham ou do governo federal ou do governo estadual. Precisam de interlocuções, mais do que as emendas, inclusive, Magrão, porque a gente fala muito de emenda. Acho que eu posso trazer de mais produtivo ao longo desses 3 anos em Brasília é conhecer hoje, muito de perto, programas que disponibilizam recursos para os municípios que muitas vezes os municípios não conhecem aqui na ponta. Eu sempre falo, se tiver projeto, o dinheiro não falta. Dinheiro não falta. E tem que ter projeto e saber o caminho, né? Que muitas vezes... Atalho. Às vezes o atalho ajuda pela interlocução, mas às vezes nem o caminho é conhecido. Eu vou falar bem para você, tem um programa, por exemplo, que era da secretaria que eu cuidava, que é um programa que existia desde 2017, já existia, que era para financiamento subsidiado, para pavimentação, recapeamento, enfim. Existe desde 2017. Eu não sabia. Eu fui prefeito 2017, 18, 19, 20, comecei lá em 2013. Não sabia. A maioria dos prefeitos que me visitou não sabia que existia Passou isso aí. apertado e podia ter sido mais fácil. E vou te dar um exemplo com números. De 2017 até antes de eu iniciar o trabalho lá, só para você ter uma ideia, todos os anos, esse programa que eu estou mencionando, tem 4 bilhões de reais disponíveis. Todos os anos, 4 bilhões. Se somar tudo de 2017 até final de 2022, tudo, 1,5 bilhão apenas disponibilizado. São 4 por ano. Na somatória desses anos todos, somar tudo, 1,5 bilhão. Nem metade do que está disponível no ano. Bom, eu tomei conhecimento e falei, poxa, que belo programa que tem aqui, condições fora muito melhor que qualquer coisa no mercado e tal. Vamos tentar acelerar. Bom, primeiro ano, conseguimos liberar 1,4 bi aproximadamente. Segundo ano, 2024, 2,6 bilhões. Isso para quantas cidades? Para todas as cidades que procuraram você. Para todas as cidades. No terceiro ano, no 2025, bati a meta de 4 bilhões e ainda precisei pedir um acréscimo de 400 milhões para complementar. Por quê? Porque as prefeituras e os prefeitos e prefeitas passaram a conhecer um programa que ninguém sabia que existia. Denis, vamos para um rápido intervalo, viu, gente? E a gente volta para continuar nesse assunto e outros tantos, né? A gente vai ter aí mais 2 blocos, porque eu quero apresentar não só você, mas os candidatos aqui, viu, Denis, se você me permitir, porque eu conheço todo mundo. Então, é uma facilidade que a gente tem para ele, né? O eleitor que está vendo aqui o nosso internauta, ouvinte no rádio que você vem também falar com a gente, o nosso telespectador, ficar sabendo, todo mundo te conhece aqui da região, aliás, são 10 cidades onde a gente chega, e mais também pelo YouTube que vai para o mundo todo, né? Então, esse é Denis Andia, pode falar a idade? 54 anos. 54 anos, começou sua vida política como prefeito de Santa Bárbara. Lógico que você começou antes, mas como prefeito foi o ano de 2013? A eleição 2012, comecei em 2013 o nosso trabalho, foi até 2020. Foi eleito prefeito 2 vezes. 2 vezes. E agora
ficou durante 3 anos e meio como secretário nacional de mobilidade urbana e é pré-candidato pelo MDB a deputado federal. A gente volta já. Ok, estamos de volta aqui pelo canal 524, de frente com a notícia, de frente com o pré-candidato Denis Andia, deputado federal pelo MDB. Denis, nesse tempo todo você como prefeito, como secretário, obviamente que muita coisa aconteceu. Qual era o poder da sua caneta? Quanto tinha debaixo da sua pasta, além de dinheiro? Lá no Ministério? Lá no Ministério. Cara, aproximadamente, sei lá, por ano, algo em torno de 40 bilhões. 40 bi? Acho que sim. 40 bi. Quanto você tinha em Santa Bárbara do Oeste? Dependia do ano, né? Quanto você tinha em Santa Bárbara do Oeste? Santa Bárbara, bi e pouco? Não, da sua época não, era um pouco menos, 800, 600? 600 milhões. Como é que é essa diferença, administrar uma quantidade de dinheiro? Lógico, Santa Bárbara do Oeste é uma cidade, você como secretário do Brasil todo, né? Claro. Não assusta esse volume de dinheiro e a responsabilidade, porque tem a sua caneta. Não tem dúvida, o meu CPF lá. CPF está lá, né? Cara, do mesmo jeito que quando eu comecei, né, na prefeitura, também é muito diferente você tomar Para quem não sabe, o Denis é publicitário, né? Sou publicitário. Ele, nas horas vagas toca aí um violão também, um violãozinho, tá certo? Engana, né? Aliás, tô devendo há uns 40 anos, tô tentando Tá tocar, devendo uma dupla, né, Tonel, com a gente aqui desde 2013, até hoje nada, né? Mas tudo bem, qualquer dia a gente chega lá. Mas, ô Magrão, é o mesmo estranhamento, né? Quando eu comecei como prefeito, né? Então eu me lembro a primeira vez que apareceu um cheque para assinar na prefeitura, que o valor era um pouquinho a mais do que R$1 milhão. Também a gente, né, no nosso dia a dia, como pessoas físicas, né, não temos o costume de assinar um cheque desse tamanho, né? Então eu estranhei muito no meu começo como prefeito de Santa Bárbara. Quando eu fui para Brasília, é óbvio que no começo é estranho, porque as cifras são muito grandes. Muito grande, né? Muito grande, né? Mas eu acho que quando você tem a gestão, a noção do que você está fazendo, a amplitude do trabalho que você realiza, né? Você sabe para onde precisa ir e chegar todo esse recurso, você olha o tamanho do país, você começa a fazer uma conta de entender que nem é tanto recurso assim. Obviamente que tem muito recurso disponível, mas ainda assim sempre há necessidade de se fazer uma seleção, sempre há uma necessidade de se fazer um processo que escolha os melhores projetos, os bons projetos que tenham funcionalidade, a seleção das prefeituras que têm saúde financeira para poder receber. A prefeitura precisa estar em ordem, além de projeto, ela precisa estar com CND. Em dia, né? Precisa estar, enfim, com toda a parte técnica e documental em ordem. No começo, estranha muito. Confesso que Mas é matemática pura, na verdade. Só o número que aumenta, né? Exato. Mas assim, por exemplo, né, Trem Intercidades. Né? Trem Intercidades é um grande sonho que está saindo do papel, a obra começou agora. É uma obra de 14 bilhões de reais. 14 bi. 14 bilhões de reais. Então, desses 14 bilhões, 6,3 bilhões de reais, recursos que passaram por nós lá. Então, quando na minha vida eu imaginei, né, poder participar de um projeto tão assim e tal, e ter o seu CPF colocado lá. Além disso aí, só para esse mesmo projeto, né, nós temos, além dos recursos que são passados, que são aportados, nós temos também políticas de, como que eu digo aí, incentivo, né, leis de incentivo fiscal. Por exemplo, uma lá chama REID. A REID, ele desonera esses investimentos de parceria público-privada em algo em torno de 8% a 9%, eliminando PIS, COFINS. Só para esse projeto, o incentivo através do REID, que eu assino lá, meu CPF está lá, R$500 bilhão de reais. Depois, debêntures incentivadas, né, que é uma modalidade que permite o consórcio que está construindo o trem buscar recursos no mercado, né, chamam debêntures incentivadas. Mais R$1 bilhão e meio. São recursos que, obviamente, você tem que estar
com a cabeça muito focada na amplitude, no tamanho daquilo que ele está sendo feito. Eu não estou lidando com, repassando ou não um recurso que é meu, né? Então dá uma tranquilidade da gente fazer mas uma isso responsabilidade com maior muita também, técnica, né? que é importante. Mas você tem um corpo, quando você estava lá, Sim. um corpo jurídico que Sim, te auxilia. um corpo tudo jurídico isso, e né? um corpo técnico, né? Na verdade, a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, ela é composta aí por pelo menos 40, 50 engenheiros e técnicos em infraestrutura. É tudo então, muito grande, né? Do ponto de vista técnico, porque eu sempre tive muita precaução, muitas vezes juridicamente está correto, está tudo certo, tal, mas tecnicamente às vezes você está repassando um negócio para algo que não vai ter funcionalidade. Então essa equipe toda me deu sempre muita segurança, sempre me ajudou muito até orientar, olha, vamos prestar atenção nisso, prestar atenção naquilo, tal. E juridicamente também. Então não é algo que você faz, embora é o seu CPF individual que está lá, você não faz isso sozinho, você não assina sozinho. Agora me fala uma coisa, nesse tempo que você esteve lá, obviamente que você trouxe bastante recursos, como você falou, na mobilidade urbana, sim, habitação, saneamento, enfim, né? Por exemplo, aqui para a nossa região, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, se eu perguntar para você, você sabe? Tem bastante de cabeça, coisa, né? Assim, por exemplo, quando você trouxe para a Americana, que você... Olha, que você pode lembrar, Santa Bárbara, eu posso talvez não lembrar exatamente valores, né? Exato, e nem sei se é o mais importante para quem está assistindo, mas dizer para facilitar, né, a vida do prefeito, por exemplo, no caso. Recursos para pavimentação, para recapeamento, na verdade, na cidade americana, né? Que é o pessoal reclama, é uma cidade cheia de buraco, né? Salvo engano, foram 2,5 milhões que a gente conseguiu mandar para recapeamento. Por exemplo, habitação, 200 unidades habitacionais, Minha Casa Minha Vida, que vão ser feitas aqui em Americana, a gente conseguiu lá dentro do Ministério. Fora do Ministério, por exemplo, no Ministério da Saúde, então uma unidade de saúde sendo construída aqui, recurso que a gente conseguiu, intermédio lá. Uma unidade escolar também, investimentos sempre que possíveis, porque depende muito das prefeituras colocarem os projetos para eles serem analisados. Não é algo que você fala, olha, eu vou mandar para tal cidade. E aí você liga para o prefeito e fala, estou mandando tanto. Não é assim, lógico. É o contrário, a prefeitura vai, pede, aciona, analisa, está tudo certo, pode e vai. Por exemplo, Santa Bárbara do Oeste, 248 unidades habitacionais, 2 postos de saúde que estão em construção hoje, que a prefeitura lá chama de complexo de saúde, né? Complexo regional de saúde. Recursos que eu consegui lá em Brasília. Uma nova escola também, recurso lá de Brasília. Para o saneamento, porque o DAI, na época, apresentou os projetos, 30 milhões de investimentos em água, em esgoto, porque o DAI apresentou os projetos, aliás, mandar um abraço aqui para o Laércio Dias Júnior, que era o superintendente do DAI, e que foi responsável por encaminhar esses projetos todos lá para Brasília. Recursos para pavimentação, recapeamento. Hoje, nós temos em andamento algumas obras, Distrito Industrial de Silo, pavimentação da rua Euclides da Cunha, rua Jaguariúna, Ipeúna, Itupeva. São obras que estão sendo feitas hoje em Santa Bárbara. Dá para lembrar tudo isso no nome, na cabeça? Eu já fui prefeito, né? Prefeito, sempre prefeito, né? Mas eu digo hoje, Magrão, que a maioria das obras importantes que estão sendo realizadas em Santa Bárbara do Oeste, hoje, nesse momento, são obras com recursos vindos lá de Brasília, que eu tive a oportunidade de trazer. Então, a gente entende que muitas vezes os municípios têm as suas dificuldades, tem momento melhor, momento pior, onde o cobertor está mais curto ou não. E é importante saber, né, que hoje em Santa Bárbara do Oeste, grande parte das principais obras são recursos que eu estou ajudando a cidade a se manter em movimento e manter o seu ritmo de investimento. Fico feliz porque é um leque que vai desde a saúde, educação, pavimentação, moradia, é muito abrangente, né? Então, feliz. Agora, Denis, o nosso sinal aqui vai para 10 cidades. Limeira, Rio Claro, Araras. Depois Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré e Hortolândia. Você vai precisar de voto, bastante voto, né? Deputado federal, acima de 80 mil, imagino, pelo MDB. Isso. Você está trabalhando nessas cidades, você tem o que apresentar para essas cidades, para que esses eleitores se lembrem de você no dia 4? Aliás, acho que a maioria das cidades que você mencionou aí, se não a totalidade delas, conseguir recursos para todas elas. Né? Às vezes recurso
para o saneamento, recursos para pavimentação, muitas vezes reforma de espaços públicos, moradias, acho que para quase todas essas cidades, recursos, por exemplo, para manejo de resíduos sólidos, em algumas dessas cidades em especial, tive a oportunidade de enviar recursos. Em todas elas, a gente buscou fazer o máximo possível. Eu acho que sempre que eu disputei uma eleição, a gente sempre tem uma história para contar, né? Sempre tem uma história para apresentar. Quando eu fui candidato pela primeira vez, em 2012, a prefeito, eu não tinha muito para dizer, olha, eu fiz ou não fiz. Eu estava indo pela primeira vez. Mas o que eu tinha para apresentar para as pessoas eram boas ideias, ideias que faziam sentido para o desenvolvimento de Santa Bárbara do Oeste. Bom, eu tive a honra, Deus abençoou, fui eleito. Apresentei um plano de governo na campanha, cumpri 100% esse plano de governo, 100%. Não teve nada daquele plano de governo que a gente não cumpriu. Quando eu fui para a reeleição, Magrão, em 2016, obviamente eu tinha uma história para contar e tal, mas eu nunca falei para as pessoas, olha, eu gostaria de continuar o trabalho, ser prefeito mais 4 anos, pelo que eu já fiz. Né? O que eu já fiz está feito, eu tenho que prestar contas. Mas eu gostaria de ser prefeito pelo que eu posso fazer nesses próximos 4 anos. E assim eu fui para a rua, assim eu fui para as eleições. Pela primeira vez, Santa Bárbara do Oeste reelegeu um prefeito. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro reeleito da cidade. Na sucessão de tudo que eu fiz, sempre tem uma história cada vez maior para contar do que a gente faz, mas sempre, né, para qualquer lugar que eu vou, onde eu visito, é sempre o que eu posso fazer. Né? O que eu já fiz é uma prestação de contas. Para essas cidades, a maioria delas tem recurso aí, em cada uma delas a gente vai contar isso aí um pouco. Mas é o que a gente pode fazer de diferente e melhor. E aí eu volto naquele ponto do primeiro bloco. É a oportunidade que nós temos de ser um representante local, conhecedor das cidades, sem ser aquele que vai abraçar um estado inteiro numa eleição e depois não consegue atender através do mandato o estado inteiro. A oportunidade que eu tenho é uma boa votação que nós tivemos em 2022, 75 mil votos, que ela precisa ser acrescida de um pouco mais, faltaram 4.900, e nós estamos trabalhando em 40, 50 cidades para ter muito mais do que esses 4.900 que faltaram. Mas 40, 50 cidades é um grupo que permite que a gente trabalhe com proximidade, para que a gente pegue aquele recurso todo que a gente mencionou, quanto um deputado consegue mandar de emenda. Uma coisa é você ter 50 milhões por ano para mandar para 200 cidades. Faça a conta aí. Para 645 do estado de São Paulo? A outra coisa é você ter 50 milhões para 40, 50 cidades. Você consegue atender muito mais e melhor, e consegue atender com proximidade, de quem conhece a realidade das cidades. Se tem uma grande oportunidade que eu trago nessa bagagem, nessa história que eu tenho para contar, é conhecer como funciona uma cidade. Conheço muito Santa Bárbara, porque já fui prefeito, mas o mesmo tipo de desafio que as cidades têm, de uma forma geral, eu conheço, eu sei como que é. E eu sei aonde arrumar o recurso, eu sei como canalizar, eu tenho a bagagem que permite dizer isso. E é isso que eu vou levar para as pessoas, né? Esse mandato diferente que a gente pode voltar a ter na nossa região. De alguém que conhece as cidades, alguém que é próximo, que pode ser cobrado, como você falou, mas que também está aqui para poder ouvir. E fazer desse mandato um mandato que não tenta abraçar o estado inteiro, mas tenta abraçar a sua região, as suas cidades, as nossas cidades e a nossa gente. Aquilo que elas realmente precisam. Fica muito fácil, ou ficou muito costumeiro, né, Magrão? Falar, olha, o deputado, ele é bom se ele manda 200 mil, 300 mil, 500 mil. Para, o que nós temos que começar a pensar é o que esse deputado pode fazer para melhorar a vida das pessoas. Não é cifra, não é número, não é processo. É dia a dia das pessoas. E isso, a experiência de ter sido prefeito tão próximo, e acredito, muito bem avaliado, graças a Deus, ao longo de 8 anos. Tanto que foi reeleito, né? Tanto que fui reeleito e tive a oportunidade até de conduzir a sucessão do nosso processo lá, me permite dizer, olha, eu sei como fazer esse trabalho de perto com as cidades, ajudar mais do que normalmente um deputado consegue ajudar, pela bagagem, pela experiência. Então, não é apenas dizer o que já foi feito bastante nesses últimos tempos para várias cidades, mas é o que a gente pode fazer por toda a nossa região.
Denis, já que você falou em experiência, né? A gente está vendo aí uma sucessão de candidaturas, pessoas jovens entre aspas também, pessoas novas na política. Você não acha que isso pode rachar e de repente dividir os votos e acabar não acontecendo nada? Olha, tudo é possível, né? Mas acho que se as pessoas separarem um tempo para analisar a história de cada um, aquilo que cada um assumiu de compromisso e cumpriu ao longo das oportunidades que teve na vida pública, se considerar a experiência de lidar com as questões, se considerar a capacidade de encontrar soluções, né? Se olhar para a possibilidade real de eleição desse ou daquele, eu acho que as pessoas vão encontrar os seus nomes, os nomes adequados, e nós vamos conseguir canalizar naqueles que podem não apenas fazer um bom mandato, mas que podem ser de fato eleitos, né? Uhum. Muitas pessoas têm boas ideias também, boas intenções, às vezes não têm um trabalho suficiente para atingir os votos. E às vezes tem trabalho suficiente para atingir os votos e não tem bagagem e ideia para levar. E aquela história também, né? O cara que está chegando agora, está cheio de boas intenções, mas, por exemplo, você como prefeito 2 vezes, você que já teve também 3 anos lá, que de repente, querendo ou não, isso ajuda aí muito, claro, né? Por exemplo, na sua relação, não só com essas emendas como você trouxe, claro, mas, por exemplo, de ter um diálogo mais franco, mais próximo com ministros, ministérios, claro, enfim, claro, que possa fazer a coisa acontecer. Então, tipo assim, o experiente, no caso, Denis, não como deputado que você nunca foi, sim, mas na vida pública, na política, do que um novo que de repente está cheio de boa intenção, mas de boa intenção também a gente sabe que o inferno está cheio. Né? Mas, então, Magrão, bem por aí. Eu acho também que o tempo em Brasília, além do trabalho especificamente dentro do, vamos dizer, do ambiente executivo, né? Mas ele me trouxe também uma bagagem, um conhecimento dentro do Congresso, né? Foram algumas vezes, aliás, inúmeras vezes, onde eu tive a necessidade de defender projetos importantes para o setor do transporte público do Brasil, né? Defender esses projetos, argumentar. Também ao longo desse tempo todo, fui recebido, ou melhor, recebi muitos deputados, muitos senadores, muitos governadores e governadoras. Obviamente que isso amplia a nossa capacidade de diálogo. E mais do que isso, né, hoje, eventualmente, se assim Deus permitir, a gente tiver a oportunidade de ter um mandato dentro da Câmara dos Deputados, eu não vou chegar como um desconhecido, né? Um ilustre desconhecido que foi prefeito e tal. Nossa, como é grande, né? Você já conhece. Hoje, eu já conheço, já sei como é. Obviamente que tudo muda lá, né? As pessoas, os mandatos se renovam, muitos não, outros sim, mas obviamente que as pessoas já conhecem, o trabalho. Eu acho que hoje é a oportunidade de dar início a um mandato com musculatura, com capacidade de diálogo, digamos muito maior do que seria. Você já percorreu algumas etapas. Isso, muito maior do que seria em 22. Você já está lá na frente, exato, né? Em 22 talvez eu obviamente, apanhasse um pouco. Eu fosse, talvez eu apanhasse um pouco, eu ia me esforçar muito, um prefeito de 8 anos, uma cidade do interior do estado de São Paulo. Indo para Brasília. Para Brasília. Mas hoje é muito diferente, porque eu conheço já o funcionamento, já sei que hoje o mandato é um mandato que permitiria participar vigorosamente de relatorias, de presidências de comissão, que são importantes para o debate das pautas principais que tem dentro do Congresso. Acho que é um mandato diferente, com muito mais qualidade, com muito mais capacidade de fazer a boa interlocução e trazer também tudo que Brasília pode oferecer de bom para a cidade. Só lembrando que você vai ser um dos 513, se tudo der certo. São 513. Exatamente. Vamos para o intervalo comercial, na sequência a gente volta aqui com o Denis Andia, de frente com a notícia, de frente com o pré-candidato, ainda pré-candidato, e a gente vai falar a respeito agora da convenção, vamos falar também a respeito dos 45 dias antes do dia 4 de outubro, certo? Daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta, de frente com a notícia, de frente com o Denis Andia, pré-candidato a deputado federal pelo MDB. Denis, datas, convenção para ratificar. A gente sabe que está tudo certo, né? Ou tem alguma coisa que está errada? Não, acho que está tudo certo, caminhando com naturalidade. Acho que o período aí de fechamento das convenções... Está fechado com a Baleia? Estamos fechados com o MDB, né? Baleia é o presidente nacional do MDB. As convenções devem acontecer no mês de julho. Julho? Julho. Tá. A princípio, eu acho que o MDB deve caminhar com a reeleição do governador Tarcísio de Freitas. Essa é a naturalidade do caminho aí. Então, o prazo de convenções é esse. Depois, por volta da metade de agosto, do mês de agosto, é quando a campanha oficial de fato começa, né? São 45 dias de campanha, onde a gente pode dizer que de fato é candidato, né? Aliás, após as convenções já pode, né? Aliás, você aproveita a falar com a gente bastante, porque depois vai ser difícil, depois não pode. Depois, se eu convidar você, tem que convidar todos. Tá como é que eu posso colocar todos aqui? Não tem como, né? Mas, né, quer dizer, o convite eu faço, o cara se aceitar, vem, se não aceitar eu vou falando com quem vem aqui, né? Porque é interessante, viu, Denis, claro, né? O pessoal que está em casa saber, ouvir, né, ver você... e todas as propostas que de repente você tem para oferecer aí. Aliás, propostas para oferecer. Você sendo deputado eleito, né, MDB e tal, relação muito boa com o governador do estado de São Paulo, que é uma coisa que você tem que ter. Eu já tenho, né? Já tem. Na verdade, boa parte das obras do governo do estado de São Paulo hoje na mobilidade tem que conversar urbana, com você. Foram obras que a gente fez em parceria, né? Eu mencionava lá no primeiro bloco trem intercidades, né? Que diz respeito à nossa região. Mas é importante dizer que tem prolongamento lá do Rodoanel, né, o setor norte também. Tem inúmeras linhas... Túnel Guarujá, que túneis, deu certo, fechou? Deu certo. Fechou. Também as linhas de metrô, trens urbanos em São Paulo, na região metropolitana. Boa parte dos investimentos, só ter uma ideia, linha 2 do metrô, linha 5, linha 6, linha 8, 9, 10... 12, 13, linha 17, o monotrilho, né, que muita gente pela internet viu, há muito tempo precisava concluir aquela obra. Faz tempo também recurso, trabalho nosso lá para a gente fazer e concluir isso juntos, né? Então, essa sinergia de trabalho, ela já existe ao longo desses 3 anos, né? Então, agora é dar sequência a tudo isso. Quando você fala assim, a linha de trabalho, né? Acho que uma delas eu já falei com muita clareza aqui, mas é importante repetir, proximidade, né? Ser um deputado próximo, que conhece a região, que vai trabalhar dentro de um conjunto não grande de cidades para poder atender melhor e mais perto de todas as cidades. Essa aí é uma bandeira, que é a bandeira que todos nós, a própria Notícia FM, e a Notícia TV Notícia também, e outros órgãos de imprensa da nossa região defendem, né? As candidaturas locais para que a gente possa ter uma representatividade local. Bom, esse é um ponto. Outro, transporte público coletivo. Esse foi o meu trabalho durante 3 anos, conhecendo o Brasil inteiro. Então, transporte público vai ser uma pauta importante minha dentro do trabalho, dentro de um eventual mandato, se assim Deus permitir. Qualificar ainda mais o transporte público. Muitas coisas a gente conseguiu fazer, muitos investimentos já aconteceram, outros tantos vão acontecer, mas uma política que se inicia aí nos últimos tempos da modicidade tarifária, que é isso? Redução. A gente poder compartilhar. Hoje, o transporte público nos municípios, quem banca um eventual subsídio, um complemento para que a tarifa não suba, ou muitas vezes permaneça ali, né, são os municípios. Então, nós temos um projeto de lei que foi recentemente aprovado, demanda outras leis complementares que eu desejo atuar nesse sentido, para que não apenas os municípios, mas governos de estado e governo federal possam também ajudar a compartilhar essa conta de manter as tarifas ou no patamar que estão, mas muito mais do que isso, reduzir essas tarifas. Você quer dividir a conta dos municípios com o Estado, é isso? Estado e União. União?
Eu acho que hoje fica muito na conta das prefeituras. As prefeituras, elas subsidiam para que as passagens não custem mais caro para o passageiro. Olha, a dificuldade do prefeito para explicar isso para a população, que de repente ele está subsidiando, ou seja, ele está pagando as empresas, né, que são particulares, para que de repente a passagem não suba, é uma grandeza, é difícil. E a explicação, talvez as pessoas não saibam dar a explicação, mas ela é relativamente simples. É o seguinte, Magrão, ao longo de muitos anos e décadas, os sistemas de transporte em todas as cidades, eles conseguiam ser pagos pelo valor que as pessoas pagavam. IPK. Não é nem o IPK, o IPK é por quilômetro. Por quilômetro rodado. Mas era quantidade de gente era o que valor, tinha. assim, a quantidade de pessoas que utilizavam o transporte Pagavam. com o preço da tarifa, aquilo era suficiente para pagar tudo, todas as contas, e ainda ter um lucro lá para o dono da empresa. Exato. Isso foi diminuindo porque o número de passageiros começou a decair. Por quê? Qualidade do transporte, um primeiro fator. Atrasos e tal. Qualidade do modo geral, envolvendo tudo isso aí. Depois, aplicativos. Né? Sim. Hoje os aplicativos Uber, em muitas regiões do país, mototáxi, o passageiro deixa de usar, vai caindo um pouco mais. Chegou a pandemia. A pandemia derrubou os transportes, né? Acho que 30%, 40% a menos de passageiros no sistema. Alguns recuperaram, outros não. Então hoje... 2 anos mais ou menos ficou... E tem cidades que até hoje não recuperaram. Não, porque as pessoas passaram a ter outra visão rotina. de transporte. Não, a pessoa muitas vezes trabalha em casa, hoje antes não trabalhava, não usa mais transporte. A pessoa passou a utilizar outras formas de chegar. Obviamente o acesso ao carro, à motocicleta própria, isso também faz com que a pessoa não use mais o transporte público e tenha o seu veículo próprio. O fato é que hoje... E cria um outro problema, né, Denis? Porque daí enche as ruas, avenidas de Por isso que a veículos, solução das ruas, avenidas, trânsito é transporte público coletivo. Quanto mais gente usa, então é fazer essa roda girar de novo. Bom, com tudo isso, o que acontece? Hoje, menos passageiros, pagando o mesmo valor de passagem, o valor total disso aí não paga mais as operações. É aí que há a necessidade de se complementar. É o subsídio. Exato. Só que hoje essa conta fica para as prefeituras. Né? Governos de estado não contribuem com isso. Não absorvem. O governo federal nada, também não contribui. Não. Então, muito se fala aí, tem gente que fala de tarifa zero e tal. Eu acho que isso aí é uma ideia para se pensar. Se é que isso pode acontecer um dia, eu acho que é um pouco lá para frente, no futuro. Hoje, o que o cidadão precisa? Um transporte que passe no horário, com mais frequência, com conforto, com tecnologia embarcada, um Wi-Fi e tudo mais, que você tenha previsibilidade, por exemplo, como algumas cidades do Brasil já tem. Você está no seu ponto de ônibus, tem lá uma telazinha que fala, olha... Está chegando. Está chegando. Se não, no seu celular, está chegando. Né? Esse tipo de convite para que você use por ser um sistema bom. Mas além disso aí, tem que ter uma modicidade tarifária, que as pessoas... utilizem e faça a conta fechar no fim do mês. Então, é isso que a gente vai tentar também trabalhar, né? Que o Brasil se reorganize. Algumas novas leis já existem, participei de algumas delas, inclusive nesses últimos 3 anos, outras precisam ser desenvolvidas, eu vou buscar trabalhar nisso. Bom, falei lá, proximidade com a nossa região, trabalho junto ao transporte público coletivo. Eu quero fazer uma parte... A respeito de mobilidade, você conhece mobilidade urbana? É a sua área, né? Então, detalhe, né? Eu sempre falo a respeito dessa parte da Anhanguera que sai de Americana e chega até o entroncamento com a rodovia Dom Pedro. Eu sei que você tem tanta coisa para falar do estado de São Paulo inteiro, mas falando aqui do nosso quintal, da nossa região, não tem para onde ir, Denis. E mesmo com o trem metropolitano chegando até a cidade de Campinas, vai ser difícil você tirar essa quantidade de veículos. Tirar não tem como. E não tem para onde fazer mais marginais para cá, para lá. Esgotou, né? E daqui a pouco isso trava. Pior do que a Radial Leste de São Paulo, porque são 30, não dá 30, daqui 15 quilômetros, né? Até você passar do entroncamento e seguir pela Bandeirantes ou pela Anhanguera.
Um dos pequenos exemplos de gargalo que tem aqui na nossa região. Você vê alguma solução para isso, a curto Mais prazo? transporte público. Eu acho que a gente falou do trem, que é algo que daqui a pouco vai estar aí. E, aliás, a gente tinha tudo isso feito já, né? Tempos atrás. Exato, né? nós deixamos isso para trás, décadas atrás, um equívoco, né? Na opinião de muitos, Lógico. acho que na minha e na sua. Lógico. Mas tem que retomar e como está retomando. Então, o trem hoje que chega até Campinas, nós já temos um projeto lá em Brasília. Você acha que ele tira a gente da estrada? Muita gente, muita gente. São mais de 100 mil pessoas por dia que vão utilizar. 100 mil pessoas por dia, né? Nas várias linhas idas e tal. E vindas, né? Então, além disso, nós já temos um projeto em Brasília, junto com o governo do Estado de São Paulo, que é o prolongamento. Não através, talvez, de um trem, mas, por exemplo, já tem um estudo em andamento desse ponto final aqui em Campinas, ter uma sequência via VLT para Hortolândia e Sumaré. Obviamente que onde tem uma demanda grande também, já é outra parcela de pessoas que vai deixar de usar estradas. Qual a diferença do trem e do VLT para o pessoal entender? O VLT é um veículo leve, com menos capacidade de carga, né, de pessoas. O trem ele tem alta capacidade, né, é de alta e média. O VLT ele é de média capacidade, né? Então menos pessoas para trechos e espaços menores. Você sabe que dá para a gente ficar pensando, né? Tudo isso que de repente você está falando, que você ajudou a executar, pelo menos nos próximos 4, 5, 6 anos, não sei quanto tempo vai demorar para a entrega aqui do trem intercidades. Até 2030. Se você compara isso com a China, não é nada. Exato. Não é absolutamente nada. Exato. Não é absolutamente nada. Mas a envergadura e a... Sim, mas é coisa de 30 anos para cá. Com certeza. 30 anos para cá. Mas é um trabalho que em algum momento não existia e começou. Então, eu acho que nós estamos vivendo um recomeço aqui Você no Brasil. imagina um trem de alta velocidade, como lá atrás o pessoal disse que iria fazer, tipo aqui do interior, que passasse por São Paulo, chegasse até o Rio de Janeiro, que maravilha seria. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, Estado de São Paulo, é da capilaridade entre a capital e as principais regiões do interior do estado. Então, Campinas, a obra já começou. Tem um projeto já muito maduro para Sorocaba. Tem um projeto muito maduro para o Vale do Paraíba. Baixada Santista é um episódio à parte, porque lá existe já localmente, e é um dos investimentos que a gente fez junto com o governo do estado, o VLT da Baixada Santista. Tá. Né? Mas e de descer do Planalto? Então, existe um projeto também em parceria com o governo do estado de São Paulo, que ele sai de São Paulo, eu não vou me lembrar qual linha que já existe, prolonga até a Baixada Santista e se conecta ao VLT. Então, essa capilaridade é o que nós primeiro precisamos buscar, né? Muito antes, na minha humilde opinião, entre pensar, olha, São Paulo até Rio de Janeiro e tal, a gente precisa resolver aonde tem gargalo. Né? Só pensei para fazer uma comparação com cima. Né? Mas certamente vamos pensar para Brasília então também, por que não? Certamente se isso tomar corpo e volume e tração, nós vamos ter outros grandes projetos que vão ligar estados a estados, capitais, e essa é a ideia. Capitais, né? Mas o que nós precisamos pensar aqui no estado de São Paulo é aquilo que está muito no jeito, já existem bons estudos amadurecidos e interesse da iniciativa privada em investir. Esses investimentos, governo federal, governo estadual, só eles não conseguem fazer. São parcerias público-privadas. Tudo isso que nós falamos aqui, todos tudo PPP. Tudo PPP. Tudo PPP. Eu interrompi você falando da rodovia Anhanguera, nós temos aí mais alguns minutos ainda para você terminar o raciocínio. Eu estava dizendo assim, primeiro, essa localidade, trabalhar perto. Depois, transporte público é uma pauta temática que eu vou ter lá dentro do Congresso. A outra, entidades assistenciais dentro dos municípios. Hoje, cada vez mais, os municípios têm menos condição de aportar recursos nas entidades. Falta dinheiro. Falta dinheiro, cobertor curto, as entidades sofrem lá na ponta. Né? Você vê entidades aí de décadas e décadas, por exemplo, a Paz, asilos, Rede Feminina de Combate ao Câncer, com parcos investimentos do poder público. E são importantes para dar capilaridade na prestação do serviço. Então, um trabalho muito focado nas entidades da nossa região, nas santas casas da nossa região, mas sobretudo nas entidades que prestam um serviço que a prefeitura não consegue prestar sozinha. Quer ganhar a eleição? Antecipa a fila cross, que é a fila do desespero.
A fila cross é uma fila do governo do Estado de São Paulo, né? Pela regionalização, na verdade, que tem e que realmente existem alguns gargalos, e essa é uma ideia. Eu tenho falado um pouco também com o governador, no sentido, olha, é preciso destravar alguns gargalos, como você estava falando das rodovias, como você estava... Também na saúde tem os gargalos. Quais são os gargalos hoje? Ortopedia. Pessoa que cai de moto hoje numa cidade ou tropeça, precisa de uma cirurgia, está lascado. Pessoa demora muito tempo para ser atendida, para receber uma cirurgia. Outra coisa, oncologia. Quem precisa de tratamento hoje de câncer, ou vai para Campinas, às vezes Sumaré, ou vai lá para Barretos, alguma outra. Precisa descentralizar isso aí, ter micro-regiões atendidas para o tratamento também. Isso é algo que a gente tem que incentivar muito para que aconteça. Também hemodiálise é outra coisa que tem um gargalo enorme. Hoje tem gente que precisa se deslocar 100 quilômetros para conseguir fazer algo que muitas vezes precisa fazer diariamente. Diariamente, então, eu ia falar 2 ou 3 vezes por semana. Mas tem pacientes que precisam fazer todos os dias e que, imagina só, todos os dias você tem que... 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar. Olha só a quantidade de problema que dá para resolver. Olha, o que não falta no Brasil é problema para ser resolvido. Exatamente. Nós não falamos ainda de, por exemplo, de segurança. Nós não falamos de educação, falamos um pouquinho de habitação, quer dizer, tem um montão de coisa para de repente ser resolvida. Ô Denis, eu agradeço muito a sua participação e já convido mais uma vez que não vai faltar oportunidade, pelo menos até o final de julho, com certeza, a gente vai voltar a falar aqui e vamos abordar, pedir para o pessoal anotar aquilo que a gente não falou, viu, Tonel? Para a gente pegar e abordar. Quero saber as ideias do Denis a respeito de tudo isso que a gente não falou, de habitação, educação. Eu sou daquela época, eu sou mais velho que você, que o Brasil era o país do futuro. E eu sempre falo na rádio, o futuro aqui nunca chega, Denis. O futuro no Brasil nunca chega, sempre tem alguma coisa que atrapalha o meio do caminho. Se tivesse naquela época, estou falando dos anos 70, de repente a educação para todo mundo, como tinha nos anos 60, depois mudou alguma coisa tal, não vou entrar no mérito da questão agora aqui, que atrapalhou todo o meio de campo. Você imagina só, Coreia do Sul, você sabe como é que era e como é que é. Sim, é um dos melhores. Certo? É o maior exemplo de todos, né? Para ver como era nos anos 50 a Coreia, e hoje é um polo de tecnologia maior até que os Estados Unidos e outras partes aí, né? Olha, tem muita coisa para a gente falar nesse nosso próximo bate-papo. Aliás, a educação é uma área que eu gosto muito, e o conhecimento que eu trago comigo é o conhecimento de 8 anos como prefeito e das transformações que, graças a Deus, nós conseguimos fazer naquele período. Até hoje, o melhor índice do IDEB de Santa Bárbara do Oeste é dentro do nosso período como prefeito. E não foi à toa que aconteceu isso aí. Muito pelo trabalho das professoras e dos professores, que são a ponta final e a mais importante, mas poder capacitar esses profissionais para prestar um melhor serviço dentro das salas. Na época, e depois a gente vai falar na outra conversa, mas parceria com o Unicamp, Universidade Federal de São Carlos, USP, Unesp, PUC, para capacitação dos professores. É por isso que a educação de Santa Bárbara do Oeste melhorou muito naqueles 8 anos lá. E eu sempre falo, você é testemunha, Santa Bárbara deixou as últimas páginas dos jornais desde 2013. Não estou puxando o seu saco não, mas eu sei porque eu lembro que aconteceu antes. Denis, obrigado mais uma vez, a gente volta a falar numa outra oportunidade a respeito das ideias aqui do pré-candidato a deputado federal pelo MDB, o Denis Andia, que falou com a gente aqui no De Frente com a Notícia, De Frente com o Denis. Obrigado, viu, Denis? Eu que agradeço o convite, obrigado. Boa tarde para todo mundo. Até mais. Bom, pessoal, na próxima semana mais um convidado com a gente aqui no De Frente com a Notícia. Não perca.